Olá, bem-vindo ao canal Dev Eficiente. O meu nome é Tadeu e nesse vídeo eu vou estar apresentando um pouco para vocês sobre os diferentes tipos de staff engineer que a gente encontra no mercado, até para a gente poder observar qual tipo a gente se identifica melhor e poder se planejar para chegar nessa posição. Vale lembrar, eu queria só começar dando um passinho para trás e lembrar que assim, o motivo que a gente está seguindo essa playlist de staff engineer é porque a gente parte do ponto que a gente concorda que a carreira técnica ela não é tão bem documentada como as carreiras não técnicas, né? E isso deixa essa ambiguidade no ar. E, bom, a gente comentou sobre liderança técnica, a mão na massa, mas tem muita coisa que eu deixei no ar nos vídeos anteriores. E, bom, nesse vídeo eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre os tipos de estereótipos, na verdade, arquetipos, enfim, tem vários nomes bonitos, mas quais são os perfis que a gente vai encontrar staff engineer por aí? De novo, para a gente olhar, observar o que a gente se identifica melhor e poder se preparar para esse nível. De vez em quando eu vou dar uma olhada para o lado ou para baixo para poder consultar os meus exemplos aqui. Eu tentei preparar alguns exemplos legais, tá? Bom, os perfis que eu vou explicar para vocês, eles são a minha opinião. Não é a opinião da Amazon, não é a opinião necessariamente do Alberto ou do Maurício. Até porque não é uma coisa que é tão bem documentada, né? Então, a minha opinião ela é formada sobre o que eu vi no mercado, sobre o que eu li, livros, sobre as pessoas que eu conheço. Tem um livro interessante, eu vou colocar o link na descrição, chamado Staff Engineer. Ele não, se eu não me engano, ele não tem tradução em português, ele só tem em inglês, do Will Larson. E ele coloca a definição dele. Então, tem algumas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu acho que está um pouco forçado ali, eu não considerei staff que ele coloca ali. Mas, enfim, o que eu quero dizer é não tem uma resposta única que todo mundo vai concordar. Então, fiquem à vontade para colocar comentários. Tadeu, eu senti falta disso. Tadeu, eu senti falta daquilo. Eu discordo disso aqui que você comentou. É muito importante, de novo, a carreira ela não está tão bem documentada como outras carreiras e tem espaço para debate, o que é muito bom, tá? E eu queria colocar o seguinte também, para todos os exemplos que eu vou dar, a gente está partindo aqui de novo, a gente está falando de nível de staff, depois de senior. Então, a gente parte do ponto que, depende do tipo de projeto, como eu falar, tal projeto, tal missão, são missões complicadas, onde o estado ideal que a gente procura, onde a gente quer chegar, ela está meses, dependendo até mais do que meses, para frente. E a gente não tem muita certeza qual que é a coisa certa a fazer, se é a coisa certa a fazer, se você vai fazer uma coisa que vai funcionar por 6 meses, depois tem que fazer outra. Então tem toda aquela ambiguidade, lembra que eu comentei nos vídeos anteriores, ambiguidade, não está claro, você tem A e B, você não sabe necessariamente onde que é o B, você sabe basicamente onde você está. E, enfim, colocar também que, em geral, esses problemas eles trazem uma carga de escalabilidade e que acabam eliminando soluções simples. Então, por exemplo, eu vou montar um sisteminha CRUD para armazenar lá. Põe um banquinho de dados lá, MySQL, DynamoDB, você escolhe o banco que você quiser. E só que se eu falar, bom, se você for gravar, sei lá, 1.000 registros por dia, qualquer solução vai funcionar. Quase qualquer solução, na verdade, né? Então, mas assim, quase qualquer solução funciona. Se eu falar, você vai guardar 1.000 registros por hora, bom, tá. 1.000 registros por minuto, bom, 1.000 registros por segundo, 1.000 registros por milissegundo, 1 milhão de registros por hora, o tipo de problema já muda, né? Não toda solução vai funcionar. Bom, às vezes esse tipo de problema eles trazem também coisas como muita exposição. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é você está criando sua missão como staff, criar um conjunto de APIs que vão estar públicas na internet para todo mundo usar. Então, detalhes como autenticação, proteção contra DDoS, qualidade da sua API, como é que você evolve, não, desculpa, evolui a sua API para que ela não quebre os clientes. Enfim, se você tem uma coisa que está interna, que é só no sistema que você usa, que é pequenininho, você tem muito mais liberdade. Tem muitas coisas que você não precisa se preocupar. Então, de novo, só para colocar o pano de fundo, são problemas que eles não são triviais. E assim, a gente não vai resolver nenhum problema aqui, mas só para dizer que são coisas que a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Bom, uma coisa também que veio, inclusive, num dos comentários foi, natural quando você falar de tipos de perfis, a primeira coisa que imagino que vem na cabeça de vocês, pelo menos vem na minha, o generalista é o staff generalista ou o staff especialista? E isso, em geral, eles são colocados como rivais, né? Tipo, eu já observei discussões onde um especialista fala, generalista você não sabe nada, e o generalista, você não consegue ver nada fora do seu domínio, na verdade, assim, eu queria chamar a atenção, vamos observar o especialista e o generalista nos perfis que eu destaquei aqui, e no final a gente vai tentar concluir se um é melhor que o outro, ou como é que eles deveriam coexistir ou conviver. Bom, o primeiro perfil
que acho que todo mundo deve imaginar depois que a gente faz a pergunta de especialista generalista, é o tal do tech lead, né? Acho que todo mundo conhece, então, eu sou um tech lead. Ah, Tadeu, mas eu sou tech lead, quer dizer que eu sou staff? Não. Lembra, quantidade de ambiguidade de problemas, dificuldade, tempo de experiência, maturidade, enfim. Não significa que isso te faz um tech lead menor ou maior, não é esse o ponto. O ponto é, um dos perfis é tech lead, né? E a gente tem várias pessoas que chamam tech lead em diferentes níveis. Então, em geral, essa pessoa é aquela pessoa que prepara documentos de arquitetura, como um plano técnico. Então, você tem uma missão para. Eu vou dar uns exemplos mais para frente, mas você está focado em, bom, a gente tem esse projeto, então a gente, mais ou menos esse design que a gente vai fazer, vamos sair executando, você vai escrever código, você pega um pedaço do projeto, você quebrou em vários componentes, lembra um problema grande, complexo, você quebrou em pedaços com um pouco de sorte, discretos e isolados uns dos outros, e aí você consegue pôr as pessoas para trabalhar, você pegar um que é um pouco mais difícil, toca ele, escreve o código, ajuda com revisão de código, e em geral você pode ter um ou vários times trabalhando nessas outras partes, e enfim, você ajuda a tocar isso daí, seja com o gerente de projeto técnico, seja com diferentes gerentes, repriorizando, isso aqui é mais importante, se dependente a gente não percebeu, mas você ainda está lá escrevendo o seu código. Bom, colocando na parte de vista de especialista, né, você pode ter aquele tech lead que ele é muito bom, quando ele é especialista, num determinado assunto, né, ele é muito acima da média naquele assunto. Mas não necessariamente, se você for apresentar um tech lead, você precisa conhecer somente um assunto ou um conjunto de assuntos muito bem. Agora você tem que conhecer mais assuntos do que você às vezes gostaria de conhecer. E aí vem o primeiro desafio, onde você não tem como ser especialista em tudo, né? Na verdade, você até poderia falar, não, mas eu consigo, é muito difícil, é só dar mais problemas, mais áreas, e aí a gente não consegue ser 100% especialista em tudo. Você pode ser muito bom em tudo, e, enfim, o generalista nesse ponto, ele vai trabalhar conectando os vários pontos que tem nesse projeto. Lembra? Você quebrou um componente de vários componentes. Ah, isso aqui é mais UI. Ah, isso aqui é mais storage. Ah, isso aqui é mais infraestrutura. Enfim, eu vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil isso. E o especialista, bom, desculpa, me perdi aqui. Bom, vou pegar um exemplo concreto, para a gente voltar para onde a gente tinha parado. Vamos pegar o YouTube, por exemplo, né? Então, no YouTube, a gente tem vários pontos, né? Então, o exemplo que eu usei das outras vezes, você tem a parte de processamento de vídeo, comentário. E se você pensar, vamos montar um site igual o YouTube, coisas naturais que eu vi na cabeça. Bom, eu como generalista, conhecer a parte de front-end, então vou ter a parte que tem que carregar rápido, renderizar os vídeos. Tem a parte de storage, você vai receber muitos vídeos, tem muitos blobs que você vai ter que estar armazenando. Mas você não basta simplesmente armazenar isso aí, né? Você tem que ter todo um pipeline de processamento, aí tem a parte de encoding, scan de vírus, enfim, você começa a olhar o problema, tem a parte de você aplicar os algoritmos lá de inteligência artificial, identificar se tem, opa, alguém está colocando conteúdo que ele roubou de outro lugar, isso aqui é futebol que está na TV, isso aqui é. Enfim, você tem vários pedaços ali que você tem que quebrar em partes. O especialista, ele vai ser aquele que ele vai, por exemplo, nesse caso específico, a parte de processamento de vídeo é uma coisa muito específica, não é uma coisa que dá para você, eu sei um pouquinho, ok, mas diferentes tipos de encoding, técnicas, você consegue reduzir custo, tem muitas complexidades ali que um generalista dificilmente vai conseguir se sair melhor do que um especialista naquela área. E a primeira coisa que eu quero deixar no ar aqui é o seguinte: nesse problema específico que eu dei do YouTube, a gente tem o generalista e o especialista, onde um precisa do outro, né? Porque só a pessoa que, se você tiver só especialista, que só sabe de vídeo, só especialista que só sabe de UI, eu não tenho certeza se eu vou conseguir conectar esse projeto, né? Porque eu primeiro tenho que identificar tudo isso. O outro tipo de perfil que a gente vê muito no mercado é o arquiteto, né? Então, o arquiteto é aquela pessoa que em geral, ele trabalha com direcionamento técnico, né? E abordagem para uma área em geral. Então, no exemplo anterior do Tech Lead, ele vai pegar, olha, eu vou cuidar da parte aqui do front-end e da parte de vídeo, beleza, esse pedaço. Mas você não necessariamente está olhando tudo que aquela organização faz. O seu escopo, ele tem um pouco mais de profundidade nesse caso, ainda que você tem que saber olhar horizontalmente, né? O tal do profissional em T que a gente fala no mercado, mas você tem essa parte como se diz? Você não está resolvendo o problema para a sua organização inteira, né? Então pode ter a parte de comentários, por exemplo, que não tem nada a ver com a parte, com a arquitetura não tem necessariamente nada a ver com a solução que você está colocando para essa parte de vídeos, né? Ou para essa parte de renderizar, vender os vídeos, enfim.
Então, o arquiteto ele tem essa parte de mais, por natureza, o impacto ele tem uma amplitude grande. Não significa que ele não tem que ter profundidade, né? Pelo contrário. Então, você tem que conhecer os detalhes mais profundos ali para identificar as limitações que você tem com determinada tecnologia. Então, você tem que conhecer várias tecnologias, entender a profundidade, as limitações delas, para poder colocá-las juntas e direcionar uma organização, né? Eu gosto de pensar pessoalmente no arquiteto como um agregador de assuntos, né? Então, o exemplo, o generalista ele tem que entender, nesse caso do arquiteto, desafios da parte de negócio que eles podem afetar a arquitetura nos próximos anos, né? Um bom exemplo disso, pegando no Brasil, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, se vem uma lei dessa, se você está montando um sistema, poxa, mas eu via a GDPR na Europa. Se acontece uma coisa dessa no Brasil, tem aquela pergunta, olha, mas não aconteceu, mas isso acontece. Como é que o meu sistema reage? Como é que eu consigo aplicar isso, que é de forma mais geral, numa organização inteira para que os tech leads, as outras pessoas que eu trabalho horizontalmente ali, não tenham que resolver o mesmo problema múltiplas vezes, né? Então tem um pouco de você vem com soluções mais reutilizáveis. Elas acabam sendo um pouco mais genéricas, mas elas não faltam, você não consegue chegar em boas decisões sem ter a profundidade que você precisa nos assuntos, né? Só que você tem um arquiteto especialista também. Como assim, entendeu? O exemplo que eu gosto de dar aqui é assim, imagina que você tem um sistema, por exemplo, da Bolsa de Valores, onde às vezes 10 milissegundos de latência não é aceitável. Então, veja, se eu consigo achar alguma coisa, eu vou discutir protocolos, vou olhar o modelo OSI, vou falar, bom, na verdade eu não quero usar HTTP, eu tenho que ir para o nível mais baixo, então eu vou usar TCP direto, vou usar UDP, no caso de vídeo. Então você tem que ter essas decisões que elas vão bem na profundidade, você tem que ser muito bom naquilo. Criptografia é um outro exemplo, mas que você consegue, com essas soluções, direcionar uma organização inteira. Olha, a gente vai usar esse padrão de criptografia para os próximos 3 anos, a gente vai usar esse padrão de comunicação para os próximos X anos, para que você consiga usar a sua profundidade e ter um impacto horizontal ali. O terceiro perfil que eu gostaria de destacar aqui é em inglês eles chamam de problem solver, é o resolvedor de problemas. Então, o que eu gosto de dar exemplo assim, é aquela pessoa que ataca problemas complexos. Então, você não necessariamente está atacando um problema que é um projeto que você tem que entregar, uma funcionalidade específica, ou é uma arquitetura que você vai orientar uma organização inteira. É um problema que é simplesmente difícil, né? Que provavelmente não vai ter uma solução direta, talvez você tenha que descobrir se tem algum protocolo novo, pegar alguma coisa que está em beta e testar. Eu gosto de colocar esse perfil como o desbravador, né? Então, você pegar exemplos recentes nos últimos anos, uma coisa poxa, a gente está com machine learning, como é que a gente faz o deploy, né, coloca isso em produção, que é o tal do MLOps. Quais são os algoritmos importantes? Como é que a gente faz o algoritmo ser selecionado automaticamente? Problemas que quando você olha hoje, ele parece ser mais simples, né? Então a gente tem uma definição de Machine Learning Ops, ou mesmo DevOps há uns anos atrás, mas a primeira vez que você chega no problema, você não tem a menor ideia do que fazer. Então, o resolvedor de problemas é aquele desbravador que ele vai pegar essas áreas aí. E para dar um exemplo concreto, no caso do YouTube, imagina o seguinte, que chega a necessidade de ter live stream. O que foi que aconteceu com o YouTube? E, bom, a gente tem uma infraestrutura inteira para processar coisas que estão armazenadas. Você tem um vídeo, você tem lá um sandbox, um land area, você armazena todos esses vídeos, tem um pipeline de processamento, o encoding, blá blá blá, o vídeo está disponível. Tá, agora você não tem essa parte de batch, é uma coisa live. Como é que você muda isso? O protocolo que você tem funciona? Precisa de um protocolo novo? A gente precisa alterar o protocolo existente? Então, um outro exemplo que eu gosto de dar é no caso da Amazon. Anos atrás, a Amazon costumava demorar para entregar, não sei, 7 dias, não sei. Aí veio a solução de business, olha, a gente tem que entregar, a gente quer prometer para os clientes entrega em 2 dias. Entrega gratuita em 2 dias, né? Que é o tal do Amazon Prime. Eu não estou fazendo propaganda, mas é um exemplo muito legal, porque eu vi alguns vídeos de staff engineers que trabalharam nisso. E assim, eu não vou falar como eles resolveram, até porque eu não sei, mas assim, aquela coisa, poxa, como é que eu mudo meu sistema inteiro para reduzir por 1/3 do tempo algumas coisas? Eu tenho que montar uma arquitetura nova, eu consigo mudar os sistemas que eu tenho, como é que você resolve isso? Então, repare que, assim, de novo, eu não estou buscando uma solução com vocês, mas eu estou buscando aquele ponto de interrogação na cabeça. Eu não tenho a menor ideia. Veja que nesse ponto não é uma funcionalidade nova, a pessoa vai comprar do mesmo jeito que ela compra, é um comportamento interno que a gente vai mudar, que a gente não tem a menor ideia como é que vai fazer. Muito bem. Nesse ponto, se você está se perguntando, detalhe, o resolvedor de problemas, ele tem que equilibrar muito bem, ser um generalista e ser um especialista. E aí, isso vem para a minha próxima pergunta, que é, bom, você deve estar me perguntando, Tadeu, eu estou confuso. Eu tenho que ser generalista, eu tenho que ser especialista.
Excelente. Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça, porque eu venho me perguntando isso há anos, e até meados do ano passado eu não tinha a menor ideia da resposta. Eu não posso dar uma resposta para todo mundo, eu posso dar o que eu acredito que é a coisa certa a se fazer no mundo que a gente vive hoje. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso se tiver interesse. Tem um livro chamado, em inglês chama Range, do David Epstein. Eu, não me lembro, eu vou colocar o link também, eu não lembro o nome dele em português, mas eu sei que ele tem uma tradução em português. Ele explica muito bem essa relação de generalistas e especialistas. Então, é uma excelente leitura, eu adoro, é um dos melhores livros que eu li, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Acho que a primeira conclusão que a gente pode ter dos exemplos que eu dei, se a gente olhar a fundo como é que a gente resolve eles, é que problemas grandes eles não se resolvem sozinho. Você não vai conseguir sentar e resolver sozinho num problema grande. Não que a gente não consiga resolver problemas sozinhos, mas o impacto que a gente tem de uma pessoa dificilmente vai ser muito maior do que 20 pessoas, 40 pessoas, 80 pessoas. A menos que você seja, ainda assim, ainda que você seja um grande pesquisador, porque basta a gente olhar, bom, basta a gente olhar papers e grandes descobertas, grandes lançamentos que a gente vê pelo mundo, não foi uma pessoa só que fez. Uma pessoa pode ter conceptualizado aquilo, mas não foi só uma pessoa que fez aquilo. E voltando para o generalista e especialista, assim, os generalistas eles precisam dos especialistas e vice-versa. Os generalistas eles entendem a floresta, então eles entendem a dimensão da floresta que acontece com a floresta, mas eles não entendem necessariamente o que acontece com as árvores. Estou usando uma metáfora aqui que eu acho que é muito boa. Então eles precisam de alguém que entenda de árvores para poder ter uma floresta saudável, né? Eu gosto de pensar em ser generalista e especialista, que é o que no mercado a pessoa chama de profissional em T, que eu comentei antes. E ainda que você prefira ser generalista boa parte do tempo, que é o meu caso, eu gosto de coisas interdisciplinares e isso em particular faz com que eu não consiga ser bom em tudo. Eu não vou saber o detalhe do detalhe de uma coisa de front-end que um front-end engineer vai saber. Mas eu consigo saber como amplificar aquilo. E essa é a ideia do generalista, você conseguir amplificar e combinar soluções que juntas elas têm um ganho exponencial, não simplesmente um ganho aditivo. E assim, é importante e fundamental saber se comunicar com especialistas. E se você é um especialista, você manja muito, por exemplo, vou pegar o exemplo do Maurício, de testes. Ele é uma referência mundial em testes. Ele não consegue influenciar, ele não conseguiria, mas ele consegue influenciar, ele não conseguiria influenciar as pessoas se ele não souber falar com generalistas, porque o generalista que vai pegar e vai ajudar a espalhar aquilo na organização inteira, vai ajudar a conectar, a gente pode aplicar isso, é aquela parte que você pega um conceito e você consegue aplicar para vários cenários diferentes. E a terceira coisa que eu falei é, bom, às vezes você precisa ser os dois, né? Não dá para viver delegando 100%. Isso aqui eu não sei, eu vou delegar para uma pessoa de front-end. Delegar é ok, e é esperado, de novo. Eu não quero me contradizer no primeiro ponto que eu falei, não dá para fazer tudo sozinho. Você tem que confiar nas pessoas que trabalham com você. Você tem que saber delegar. E o que a gente fala, colocar as pessoas numa posição onde elas vão ter sucesso e vão ajudar a gente a entregar uma coisa muito boa. Isso vai gerar promoções, isso é aquela coisa o ganha-ganha, né? Você ajuda as pessoas te ajudam. Porém, o exemplo que eu quero dar aqui você precisa saber auditar o que o que você está delegando, se as pessoas estão indo na direção certa. E lembra, a gente trabalha com ambiguidade, a gente não sabe, você não pode falar, vai fazer isso daqui 6 meses a gente conversa, porque vai dar errado, fato. O exemplo que eu gosto de dar é assim, imagina que você tem um problema de UI que você quer fazer. Você tem um problema que envolve UI, back-end, storage, vamos pegar o caso do YouTube. Como é que a gente sabe que, bom, eu não sou especialista em front-end development, eu não sou especialista em UI, não sou especialista em CSS, mas eu sei que essas coisas existem. E eu sei a ponto de eu conseguir perguntar para um front-end engineer por que ele está usando A ao invés de B. Como é que ele concluiu que A é melhor que B. E esse é o tipo de equilíbrio que eu acho que é importante, é você conseguir enxergar o todo, ainda que você é um especialista, enxergar um pouco mais como as pessoas aplicam aquilo que você está fazendo. E se você é um generalista, como você consegue auditar e ajudar o especialista a fazer um trabalho excelente. Isso ajuda você a aprender também. Teve uma pergunta num dos vídeos onde estava falando sobre, mas e a parte de gestor? O gestor ele tem que ser um generalista. O objetivo aqui é falar de staff, mas eu quero fazer um ponto aqui importante. Todos os gestores que eu já trabalhei, que eu tive prazer em trabalhar, eles conseguiam entender muito bem o meu trabalho. Eles não conseguiam entender exatamente como eu estava fazendo, mas eles conseguiam entender o porquê que eu estava fazendo daquele jeito. E eles confiavam em mim, não porque pelos meus belos olhos castanhos, mas porque eles entendiam o que eu estava fazendo. Então, essa parte de comunicação ela é fundamental. Se o gestor ele não é capaz de auditar o que você está fazendo, dificilmente ele vai ser capaz de saber se você está fazendo um bom trabalho.
dificilmente vai ser capaz de reconhecer o seu trabalho. Eu espero que essa última parte que eu falei não assuste todo mundo, não cause confusões com você reclamar com o seu chefe, meu chefe não sabe, não sei o quê, meu gestor não é bom nisso. Em geral, os gestores têm que ser muito bons estrategicamente. Eles dependem muito de boas pessoas técnicas para poder tocar as estratégias de negócio e transformar em produtos. Então, essa é a parte que eu queria fechar. No próximo vídeo, eu vou trazer um pouco mais sobre essa ideia de como equilibrar generalista com especialista e quais habilidades que eu considero fundamental para se manter crescendo, a parte de curiosidade, de aprendizado. Tem várias técnicas que o Alberto já comentou aqui no canal, de como você aprender. Teve uma recente que ele comentou. Teve um artigo recente do Google também, como ser eficiente. Mas eu vou colocar algumas coisas, não necessariamente na área de desenvolvimento, que elas ajudam muito, pelo menos me ajudam muito a equilibrar e, enfim, conseguir entregar um monte de coisa e ajudar as pessoas e me manter aprendendo, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem interessante. Comentem. Eu espero que tenham disagreements, desacordos com o que eu falei, porque é um assunto muito sensível, de novo, undocumented, não está lá. Eu vou colocar os links dos livros que eu comentei. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.